Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Provérbios capítulo 15, versículo 28. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Tem pessoas que são maldosas, não é verdade? Tem pessoas que usam suas palavras para falar mal de alguém, até palavras que machucam e podem destruir a vida de uma pessoa. Existem muitas pessoas que falam aquilo que vem na sua cabeça e não pensam muito. Muitos até falam besteira demais e depois se arrependem. Mas existem aquelas pessoas que pensam muito antes de falar qualquer coisa. Uma pessoa, quando age desta forma, demonstra sabedoria, pois ela aguarda o momento certo para falar palavras certas. As nossas palavras têm muito poder, poder de amaldiçoar e de abençoar. Quando agimos e falamos qualquer coisa sem antes pensar, podemos sem querer estar falando palavras de maldição, palavras que podem acarretar problemas futuros. Quer ver um exemplo? Você está conversando entre amigos. E se você é uma pessoa que não pensa para falar, pode sem querer falar uma frase tipo: viu fulano? Vive fazendo besteiras desta forma e vai morrer cedo. Ou falar até de você mesmo, tipo: tenho que mudar minha alimentação. Desse jeito vou acabar tendo um problema de colesterol. Duas frases que podem destruir a vida de uma pessoa. A primeira proferiu palavras de morte para alguém conhecido e depois palavras que podem lhe trazer problemas. Muitos vão pensar: só porque eu falei, meu amigo vai morrer? Então, e porque falei da minha alimentação, vou ter problemas de colesterol? Não acredito nisso. Tudo bem, é um direito seu, mas tudo o que sai da nossa boca pode se tornar maldição para a nossa vida ou para a vida de alguém. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo relacionada a palavras que eu posso compartilhar com vocês. Eu trabalhava em uma empresa, trabalhava em uma loja e tinha me convertido há algum tempo. Ainda estava começando uma caminhada com Cristo, mas era o suficiente para saber quando amarrar e repreender palavras de maldição. Mesmo assim, sabendo disso, acabei dando bobeira. Estava conversando com um amigo e eu na época tinha acho que uns 31 ou 32 anos. Nunca tinha tido problemas com sinusite. Eu estava um pouco gripado e, como muitas pessoas, ao invés de assoar o nariz, eu puxava para dentro, fazia tipo assim, ó. Esse meu amigo, sem pensar, falou: cara, você fica o tempo todo puxando isso para dentro. Você vai acabar tendo uma sinusite. Olhei para ele e disse: que nada, nunca tive isso. Então, no dia seguinte, quando acordei e abri os olhos, comecei a sentir uma dor de cabeça terrível, que nem conseguia permanecer com os olhos abertos. Fui ao médico, que me mandou tirar um raio-x da minha face. E quando ele olhou, ele disse: há quanto tempo você tem sinusite? Eu estranhei. Eu disse para ele: nunca tive isso, doutor. Ele disse: impossível, pois a sua face está totalmente tomada de pus, a sua sinusite é crônica. E só quem já teve sinusite algumas vezes chega a esse nível que você está. Continue afirmando: eu nunca tive sinusite. Aí ele me passou os remédios. Até então, eu não tinha percebido nada em relação às palavras desse meu amigo. Eu nem lembrei que ele tinha falado que eu ficaria com sinusite. Comecei a tomar os antibióticos que o médico havia me passado. Mas 2 dias depois, quando fui para a igreja, lembro que o pastor pregou sobre palavras que amaldiçoam. Palavras que podem amaldiçoar a vida das pessoas. E veio na hora na minha mente o que o meu amigo falou para mim de sinusite. Então, naquele momento, pedi perdão a Deus por não ter repreendido e amarrei aquele mal e disse: eu já estou curado em nome de Jesus e não vou tomar mais remédio. Eu só tinha tomado 2 dias de antibiótico e não tinha funcionado ainda.
mas o poder de Deus funcionou e bem rápido. Cheguei em casa e joguei os remédios fora e fiquei na fé. No dia seguinte, eu já estava curado e nunca mais tive isso na vida. Vou dizer que até outro dia tentou voltar depois de quase 18 anos, mas eu amarrei e repreendi e o mal teve que sair. Vejam, não estou falando aqui para ninguém jogar remédio fora. Não entendam isso. Ali foi eu com a minha fé e Deus, e o poder dele agiu. Não façam isso. Estou apenas falando sobre as palavras que meu amigo falou e virou maldição sobre a minha vida. Entendam a mensagem. Todas as vezes que em conversas com amigos, alguém falar palavras que possam amaldiçoar sua vida, amarre. Não fique com vergonha. A pessoa que está conversando com você, às vezes, por não pensar antes de falar, acaba sem querer falando algo que pode vir ou não a acontecer na sua vida. Não é uma regra alguém falar algo como meu amigo falou e acontecer no dia seguinte. Pode ser que leve mais tempo e você nem lembre mais. E pode ser que nem aconteça. Mas se podemos evitar, vamos evitar. Nós que andamos na palavra, precisamos agir de acordo com a palavra. Precisamos pensar antes de falar. Precisamos vigiar para que nossas palavras sem querer se tornem algo que podem amaldiçoar a vida de alguém como se fôssemos pessoas maldosas. Tudo que sai da nossa boca tem que ser pensado antes. Muitos vão achar que isso é algo radical demais, só que não é. Isso é algo que vai fazer você ter mais sabedoria. Você vai se tornar uma pessoa sábia, porque você vai ouvir mais e falar menos. Só vai falar após pensar. Aí você pode me perguntar, mas isso está na Bíblia? Sim, claro, minha base sempre será na Bíblia. Provérbios capítulo 17, versículos 27 e 28. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Viu? Por que devemos pensar bem antes de falar? Aquele que controla sua palavra se torna mais sábio e mostra que é inteligente. Você quer ser uma pessoa que demonstra inteligência ou quer ser uma pessoa que fala sem pensar e fala coisas que podem mostrar que você é uma pessoa tola, uma pessoa que fala bobagens? Coloque uma coisa no seu coração. Quanto mais você aprende com a palavra, mais você se enche dela e mais coisas você fará do modo que Deus ensina. Todo ensinamento que edifica e nos torna pessoas sábias tem que ser guardado. Não pense que mensagens como essa não servem para a sua vida. Pelo contrário, essa mensagem serve para todos aqueles que estão na igreja e não conseguem frear suas palavras. Cuidado, temos um inimigo que anda por perto sempre querendo trazer maldição para as nossas vidas. Tudo que pudermos usar contra ele, devemos usar, pois ele joga pesado e toda a brecha dada para ele, ele usa contra nós. Não devemos relaxar. A palavra diz, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Viram? Nós temos que vigiar o tempo todo e temos que nos manter firmes. Desta forma, Deus será a nosso favor. Coloque isso no seu coração e coloque em prática. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que bom ensinamento o Senhor nos deu hoje. Palavras podem ser bênção, mas também podem ser maldição em nossas vidas. Precisamos o tempo todo estar atentos e pensar naquilo que vamos falar. O inimigo anda ao redor o tempo todo, querendo brechas para poder tocar em nossa vida. Por isso, precisamos agir como pessoas sábias, pessoas inteligentes, que pensam antes de falar. Que a nossa língua não seja usada para amaldiçoar a vida de ninguém. Que as nossas palavras sejam palavras pensadas, sejam palavras que saem da nossa boca somente para abençoar a vida dos outros. Não queremos ser instrumentos do mal para a vida de ninguém. Usa, Senhor,
as nossas palavras para poder abençoar a vida das pessoas. Que possamos sim ser sábios com as nossas palavras. Sábio é aquele que ouve mais do que aquele que fala. Então, vamos ouvir mais, pensar mais e falar menos. As palavras que vão sair da nossa boca serão palavras para abençoar e não para amaldiçoar. Que o Senhor possa o tempo todo nos corrigir. Que o Senhor possa o tempo todo nos alertar. Que possamos andar de acordo com a sua palavra. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.